que é o antropomorfismo? O antropomorfismo ele seria uma forma de pensamento que é comum a diversas crenças religiosas, que atribui a deuses, ou a um deus, ou a seres sobrenaturais, comportamentos e pensamentos que são característicos do ser humano. Na filosofia, a gente costuma dizer, assim como na história, que é uma visão de mundo que busca a compreensão de uma realidade que envolve os acontecimentos e que atribui essas características e comportamentos que eles são típicos de uma condição humana às formas que são inanimadas da natureza ou aos seres vivos e racionais. E existem manifestações desse antropomorfismo em diferentes momentos da história humana e de diferentes maneiras, e nas mais diferentes áreas do conhecimento. Historicamente, o antropomorfismo, a gente pode dizer que ele sempre esteve presente ao longo da trajetória, ao longo da caminhada do ser humano. Se nós formos pegar a própria pré-história, o período neolítico, ele vai estar muito cercado dessa questão do antropomorfismo nas chamadas pinturas rupestres, que são aquelas pinturas que nós encontramos no interior de grutas, cavernas, em rochas, que são nada mais do que grafismos antropomórficos. Ou seja, são seres humanos que são miniaturizados e ali é atribuído àqueles desenhos características de questões presentes no dia a dia do homem. Se você for analisar, você vai ter nas religiões da antiguidade, tanto da antiguidade oriental, que é aquela região que vai compreender ali Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Fenícia, Palestina, etc., uma série de representações. No Egito Antigo era comum o antropozoomorfismo, em que as divindades eram representadas com características humanas e de animais. Corpo de homem, cabeça de animal. Já vamos pegar, por exemplo, os povos mesopotâmicos costumavam ter divindades com características antropomórficas. Quer dizer, essas divindades já possuíam características do gênero humano. Cada época história possui modalidades próprias de imaginar a si mesmo enquanto homem, enquanto sociedade, e construir seus valores religiosos, políticos, filosóficos, sociais, de acordo com o seu momento histórico, né? Esse antropomorfismo, ele aparece também em outros elementos que constituem a vida do ser humano, a vida social. O folclore, as lendas, a literatura. É uma metáfora sobre uma fazenda tomada pelos animais e onde vão se construir hierarquias, injustiças, autoritarismos, que é o quê? Uma forma metafórica em que se faz uma crítica a uma espécie de traição soviética ao aderir a um autoritarismo cerceador de liberdades. É uma forma de antropomorfismo. Então, muitas vezes também significa você construir uma espécie de realidade paralela, uma fuga da realidade, um escapismo, de acordo com a perspectiva que você adota. Eu sou Luiz, tenho 35 anos, sou médico, tenho 3 filhos, sou pai separado, moro em Curitiba e participo ativamente da Fandom desde 2003. Ali por 2001, eu lembro que eu comecei a encontrar arte, né, arte do estilo furry e tudo mais. Na época, realmente, assim, eu e alguns colegas, a gente assistia bastante questão de anime e tudo. E eu não lembro exatamente como que foi, mas assim, vendo alguma coisa sobre algum anime, né, que tinha mesmo um personagem que tinha elementos assim de animais. Não vou lembrar realmente qual anime que era, capaz de ser no Yasha, mas não tenho certeza. E a partir daí eu acabei caindo pelas tags em comum, caindo em art furry. Na época, como tava aquele coisa, o contexto de anime, tudo achava interessante, fui me aprofundando nisso da arte até eu descobri que de fato não era só um estilo do personagem, que tinha ali algumas comunidades. Até da fandom, quando eu entrei, eu lembro que os 2 fóruns que tinha era o Felling, que era um fórum um pouco menor, e o Furry Brasil, que era um pouco maior, né? E tinha uma certa rivalidade entre os dois.
E no caso, assim, o Furry Brasil, que tinha mais membros, acho que na época devia ter em torno de 100 membros no total. Nesse 100 ainda tinha pessoal de Portugal, tinha gente de algum outro país, mas não vou lembrar qual é que era, mas era principalmente Brasil, alguns de Portugal. E era basicamente o que tinha mesmo. A fandom no Brasil inteiro era basicamente isso, coisa assim de perto de 100 pessoas que participavam, que adotavam alguma fursona, que sabiam que existiam e tudo mais. Então naquela época, como era uma coisa assim muito mais fechada, né, muito mais de nicho do que é hoje, embora ainda seja bastante nicho. Então era uma coisa assim mais, todo mundo se conhecia, todo mundo se conversava, não necessariamente com amizade ou não, mas era mais como um grupinho fechado que tinha alguns subgrupos. Então, em geral, você tinha assim 5 ou 6 pessoas que se encontravam de vez em quando, que se conheciam mais e que queriam conhecer algumas outras. Era uma coisa mais fechada. Conforme foi crescendo, até assim, né, nos últimos anos assim, já estava um crescimento muito rápido, e desde que começaram os primeiros eventos maiores, exponencial, né? Tanto que a última BFF tranquilamente tinha mais de 3 vezes a quantidade de pessoas que participavam do fórum lá antigamente, sendo que era qualquer pessoa com acesso à internet. Então, certamente não dá nem para comparar. Eu acho que hoje, né, a fandom em si tem um relacionamento mais, é uma coisa mais harmonia, mais unido, embora seja mais, de certa maneira, mais distante em si, porque acabou que sendo o foco ficou maior no tema da coisa, no que é ter a sua fursona, ter essa cultura, seguir esse estilo de arte, de literatura, que é que seja. Então ficou uma coisa mais focada nisso, no lado da diversão, da fuga da realidade, que é isso. Por um aspecto, assim, pensando numa coisa mais do que a exposição, do que as pessoas de fora veem. Eu acho que é principalmente a questão da arte, da criatividade que o pessoal coloca nas artes. Porque você pode ver até a Fursuit, poxa, é uma coisa legal, é diferente, chama atenção, principalmente de criança, né? Tem um tom de diversão. Só que eu acho que assim, no momento que tu tem na arte visual em específico, ali tu tem uma abertura para criatividade que até comparando com as artes com personagens humanos mesmo, você não tem. Se for pegar por exemplo, um Senhor dos Anéis, né? Você vai ter personagens diferentes. Tem personagens que são árvores antropomórficas, tudo, né? Mas ainda assim você tem uma certa limitação, que é aquele número de raças, aquele número fechado, e tem essas regras fechadas. Na fandom é um leque muito aberto, e cada vez que alguém vai lá e cria alguma coisa nova, parece que abre mais um leque. Então, na época que eu entrei até, sempre foi predominante mais assim, lobos, raposas, tigres, lontras, assim, aquelas espécies que tem de longe muito mais gente que adota. Só que isso foi diminuindo essa porcentagem. Então tu entrava, era quase que só isso, porque eram os animais que a gente tinha mais contato. Tinha o Robin Hood da Disney, né, que era com raposas, né? E na medida que foram aparecendo, foi surgindo mais animais, e começou a entrar mais os animais de fantasia, como no meu caso mesmo, vendo o grifo, dragões. E em cima disso o pessoal começou a criar também as suas próprias espécies, né? Tem um aspecto que eu acho mais legal, assim, que mais me admira na fandom, quanto isso abre para a criatividade, né, dos artistas, com a questão assim social mesmo. Dentro do fandom mesmo, o que eu vejo é que assim tem muita gente na fandom, tanto pessoal LGBT, quanto pessoal que tem quadro espectro autista, ou algum componente que quer que seja psicológico, às vezes até físico, né, que a pessoa acaba tendo no mundo lá fora, vamos dizer assim, tendo uma certa dificuldade, tem barreiras para se socializar, para interagir de uma maneira mais adequada, mais tranquila, mais adequada não, acho que até mais tranquila mesmo, mais normal, entre aspas, né? Então são pessoas que tendem a ser excluídas e acabam indo para a internet, porque se refugia atrás da tela do computador, e aí encontra uma realidade diferente,
né? E o que a gente vê, o fandom tem uma receptividade muito grande, principalmente para pessoas LGBTQ, tem uma receptividade maior, embora ainda não perfeita, né, para pessoas que têm espectro autista, transtornos bipolares, todo esse tipo de transtorno é um pouco mais aceito porque acaba sendo um refúgio para quem está tendo que fugir de uma realidade que ainda não aceita bem, não abraça bem ou ainda não se adapta bem, né, a pessoas que têm esse tipo de quadro. Então, né, na parte social, eu acho que isso é a coisa mais legal do fandom. Tu tem um espaço seguro para as pessoas se socializarem, primeiro, né, com a segurança de uma telinha e de repente uma ponte para depois a pessoa ir para algum encontro, algum evento e quem sabe conseguir a partir daí abrir uma janela para trazer isso para o mundo real, ser conseguir ter um contato maior, né? Meu primeiro Fursona mesmo é um lobo, né? E foi uma coisa assim, eu na época assim que eu conheci o fandom de fato foi mais por uma parte de arte, tudo. Na época, não lembro ali se foi exatamente primeiro através do pessoal em Mirk, coisa assim. Mas foi através de arte que foi conhecendo e eu já usava muito, eu sempre gostei da questão do lobo, tudo mais, já me identificava. Então aí, mais ou menos um ano aí, por volta de um ano antes de eu começar a participar nos fóruns lá na época, eu já adotei a imagem do Fursona do lobo mesmo. Meio que a partir daí tinha uma pessoa ali no fórum que é uma artista portuguesa, que foi quem mais ou menos deu uns toques no design da Fursona e tudo mais. E depois foi no ano da primeira BFF. Isso foi em 2016, acho que foi. Se não me engano, 2016, a primeira BFF. E aí a gente criou um grifo também, daí usando todos os detalhes. Eu, na época, eu trabalhava na ambulância mesmo do SAMU. Hoje em dia eu não trabalho na ambulância, mas ainda continuo no SAMU. E daí por isso foi a brincadeira com o nome, que é o Samuca. E usa as cores do uniforme do SAMU, né, nesse grifo e tudo mais. Aí meio que eu adotei as duas imagens. Meu nome é Gabriel Albuquerque, tenho 17 anos, eu estou no último ano do ensino médio técnico em análises químicas, aqui em Cascavel, e participo da comunidade da Fandom Furry faz 5 anos. Bom, eu colecionava videogames antigos e eu acabei adquirindo um Nintendo 64, e com esse Nintendo 64 quero saber mais da história. Aí eu fui pesquisando mais, nisso eu conheci um ilustrador e um animador americano, Matt Gafford. Ele produz ainda uma série animada sobre esse jogo. Isso eu fui conversando com as pessoas lá, depois eu fui me aprofundando mais um pouco ainda e eu descobri que tinha uma comunidade de pessoas que discutiam e que gostavam desse mesmo assunto, que eram animais antropomórficos. No jogo o seu personagem principal é uma raposa antropomórfica, que tem que defender um planeta, é um jogo de navinha, de atirar. Todos os personagens da história são animais antropomórficos. Participando das lives do ilustrador americano, eu vi que o pessoal lá tinha personagem nos ícones deles, todo mundo tinha. Eu pensei, poxa, eu também quero fazer o meu, eu vou criar um personagem pra mim. Aí nisso eu fiz o Guedes, ele basicamente tem todas as minhas características. Ele tem cabelo grande, ele usa óculos, ele se veste parecido comigo. Ele é uma representação minha em forma antropomórfica. Aí eu mesmo comecei a rabiscar, coloquei umas características ali, puxei umas referências do jogo, fui colocando tanto as coisas minhas mesmo, as minhas características. Isso foi evoluindo, né? Em 5 anos o meu personagem mudou bastante, assim, que eu fui aprimorando ele, assim. Quando, por causa da pandemia, a gente não conseguiu mais se encontrar por razões óbvias, então a gente não saiu mais fazer rolê, a gente não saiu fazer mais praticamente nada. E nisso a gente pensou, poxa, a gente podia se encontrar, jogar mais, se encontrar virtualmente. E nisso eu com alguns amigos, a gente montou um grupo de VRChat.
que é um jogo. E na época tinha 12 pessoas, 13, e hoje a gente está com 128 membros, é um negócio muito divertido. Entra com um personagem, um modelo seu lá, e você pode conversar, você pode jogar sinuca, você pode fazer inúmeras coisas. É um jogo basicamente social, assim. Bom, a gente organiza uma semana antes, a gente escolhe um mapa na hora, um mapa surpresa, a gente coloca o link do mapa, o convite no chat, e qualquer um que está lá pode entrar para ficar lá conversando com a gente, para ficar jogando conversa fora. Basicamente o que a gente faria num encontro, num rolê presencial. Tem bastante fotógrafo nessa comunidade. Tem vários nichos de hobbies, de coisas. Pessoal que gosta de eletrônica, pessoal que gosta de cinema, pessoal que gosta de produção audiovisual. Então, você sempre vai encontrar um pessoal específico que tem o mesmo gosto que o seu dentro da comunidade, que é algo fantástico. Por exemplo, eu sou fotógrafo como hobby meu, além de ser furry, e na comunidade eu encontrei vários outros fotógrafos. Daí é um negócio muito divertido, porque a gente pode trocar ideia, pode compartilhar as fotos que a gente faz. Tem tudo isso, é um negócio muito legal. Antes de eu participar da comunidade, eu era muito introvertido, eu não conseguia me expressar, não conseguia falar assim em público. Depois que eu entrei na comunidade, isso ficou muito mais fácil para mim, conversar com as pessoas, interagir. A interação social que a comunidade, que tem na comunidade é a coisa mais incrível, que eu mais admiro. Meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos, eu nasci aqui em Cascavel. Eu passei a vida inteira aqui até eu começar a fazer a faculdade. Quando eu fui para Toledo fazer o curso de Engenharia Química, ali na Oeste. Daí eu terminei o curso em 2019 e agora estou cursando mestrado. Daí lá eu também agora estou morando em Toledo e estou trabalhando lá numa indústria farmacêutica como analista. Desde pequeno eu sempre gostei muito de desenhar, é uma coisa que eu faço desde que eu era bem criança. Eu fiz um curso quando eu era bem jovem. Eu gosto bastante de música, eu toco violão, toco teclado e eu gosto bastante de cozinhar também, são meus principais hobbies. Mas um dos que acabou se desenvolvendo mais com o tempo foi a questão do desenho mesmo, e foi por isso eu acho que eu acabei chegando à comunidade furry, que por volta de 2013, 2014, eu comecei a achar algumas artes na internet, alguns desenhos relacionados à comunidade e comecei a ganhar mais interesse. Eu fui atrás, pesquisei artistas, pesquisei quem fazia, comecei a encontrar comunidades e quando eu vi eu já estava inserido na comunidade e eu nem percebi. Eu acabei conhecendo mais o pessoal da região, daqui de onde a gente mora, e isso acabou me impulsionando a participar e interagir muito mais nos grupos e conversar com muito mais pessoas. Então desde esse final de 2019, início de 2020, eu acabei conhecendo muito mais pessoas, mais pessoas que eu conheci em todo o tempo anterior. E hoje eu acabei fazendo amigos muito bons dentro dessa comunidade que hoje eu converso todo dia e eu considero como se são amigos que, embora eu nunca tenha visto pessoalmente, eu considero como muito bons amigos que eu converso pela internet. Para mim é mais uma representação uma representação sua. Ele não necessariamente precisa ter as mesmas qualidades que você tem. Por exemplo, se você é uma pessoa tímida, outro personagem não precisa ser tímido. Você pode ser justamente o contrário. Às vezes ele é uma representação do que você gostaria de ter mais em você, porque é algo que você criou para você mesmo. Então, para mim, no meu caso, né, os meus personagens, nenhum deles eram algo extraordinariamente diferente da realidade. Era apenas um personagem, uma característica que eu usava para realmente interagir na comunidade. Eu diria que ele me representa bem. Ele é um canguru vermelho. Ele é um canguru vermelho. Ele gosta bastante das coisas que a personalidade dele é que nem a minha, praticamente. Ele gosta das mesmas coisas que eu gosto. Ele se veste muito chique. Eu gosto da roupa que ele coloca com ele para se vestir. E isso. A comunidade sempre foi muito voltada em cima da arte, né? Porque qual a melhor forma de ter uma representação de você, eu comecei a interagir mais com a comunidade e eu percebi, não, o pessoal começa a fazer arte um pro outro, começa a trocar arte, começa a vender arte, e eu comecei a decidir tentar. Vender arte realmente e negociar assim não é algo que eu faço há muito tempo. Eu comecei a fazer isso justamente quando eu falei que eu comentei que eu comecei a conhecer mais o pessoal da região, que eu tive mais apoio, né,
por causa que, como eu não interagia muito antes, eu fazia só para mim mesmo. Então eu não sabia se pessoas gostavam, eu achava que era ruim a arte. Mas quando comecei a receber mais apoio das pessoas, eu pensei, não, peraí, não é assim, né? Então comecei a tentar investir. E é algo que deu certo até. Furry não é o único tipo de arte que eu faço. Eu também faço pinturas em aquarela, porque antes mesmo de eu conhecer a comunidade, eu não pintava nada de coisa furry. Eu fazia desenhos, paisagem, aquarela, no carvão, fazia também em giz pastel. Então, já aproveitando essas habilidades que eu tinha antes, eu acabei desenvolvendo melhor tive um bom começo para começar a fazer arte furry. É bem difícil não existir um grupo ou um grupo de pessoas ou uma parte que não esteja dedicado a um certo tema. Por exemplo, grupos furry que se juntam justamente em cima de um jogo só, por exemplo. Tem um jogo especial que todos eles jogam em comum e daí então eles criam um grupo em volta disso. Tem muita gente que gosta de música, tem muita gente que gosta de dança, tem muita gente que gosta de vários temas diferentes. E existem diversos grupos separados que as pessoas se juntam para conversar sobre isso. E o assunto em comum, basicamente que une todo mundo, é a questão de participar da comunidade, né? Primeiro ano de letras, no caso, né? E eu moro aqui no centro de Cascavel desde que eu nasci, ali em 2000, 14 de outubro de 2000. Eu conheci a comunidade, na verdade, ali para um pouco antes de 2015, mas eu comecei a interagir com ela, acho que mais ou menos ali para abril, maio de 2015, tipo, ali no meio do mês de abril ou maio, mais ou menos, do ano de 2015. E desde então eu comecei a conversar com as pessoas em alguns grupos do Facebook e outras redes, e eu fui trocando uma ideia com as pessoas e conhecendo mais sobre a comunidade. O primeiro contato aqui em Cascavel com pessoas que fazem parte foi engraçado, porque eu vi algumas pessoas andando num evento que ocorreu ali em 2017, acho que no meio do ano, ali em junho ou julho, e eu vi algumas pessoas andando no evento. Eu falei, pera, eu conheço a estética de alguns aparatos, né, alguns acessórios furries aqui em Cascavel também, que não era só limitado a outras regiões do Brasil. Em 2018, acho que eu comecei a conversar com algumas pessoas, comecei a interagir com o pessoal, e foi realmente a partir dali que eu comecei a conhecer mais e mais pessoas que começaram a interagir comigo e viraram meus amigos desde então. As pessoas, elas são bem abertas, assim, a gente, num geral, nós somos mais mente aberta, porque quando eu convivia com as pessoas, outras pessoas de outros grupos, elas parece que ligavam demais pra coisa de sexualidade, coisa de posicionamento político. Era sempre uma coisa de, mas como assim você não é dessa sexualidade? Como assim você não é... Aqui dentro as pessoas são bem mais abertas, elas são bem mais... Elas aceitam uns aos outros com muito mais facilidade, isso é bacana. É importante porque eu acho que foi graças a essa comunidade que eu conheci muita gente que eu conheço hoje, que eu posso dizer, tipo, orgulhosamente que são os meus amigos e que, tipo, me ajudam sempre que eu preciso. Muitas delas eu conheci de começo no meio virtual, mas em algum momento a gente acabou tendo nossa interação física, tipo, fui em eventos em que a gente acabou se encontrando, conhecendo, conversando, trocando uma ideia, e até em algumas outras, uma ou duas festas que tiveram ali nesse meio. Eu tenho um fursona, assim, ele se chama Paul, ele tem toda uma história, basicamente. Ele é esse lobo cinza que tem a visão de um olho, esse olho esquerdo dele é cego, tem uma cicatriz que passa nesse olho. Outro olho funcionando dele é um olho vermelho, um vermelho bem forte, assim, até eu diria um vermelho escarlate, eu acho que é a tonalidade correta. Ele tem esse rabinho de cavalo, igual, parecido com o meu cabelo mesmo. Não apareceu nas imagens, tipo, eu não deixei retratado ali, mas ele tem um pentagrama invertido desenhado ali, em vermelho também, do mesma cor do olho, basicamente. Isso sem contar os dois membros do corpo dele, que são membros artificiais, são próteses. Tipo, o braço direito inteiro é uma prótese de metal e outros materiais, assim como a perna do joelho para baixo é uma perna protética. O Paul, ele sempre teve uma personalidade muito parecida com a minha, sabe? O pessoal que me conhece diz muito que de começo eu pareço uma pessoa muito marrenta, muito difícil de se conversar, muito fechada, mas depois elas veem que eu sou uma pessoa ok, uma pessoa amigável, que é legal de se ter ao redor. Ele mudou muito em aparência mais mesmo, com os anos passando, tipo a adição dos membros e tudo mais que ele não tinha, tipo as próteses ele não foi colocando com o tempo. Em questão de mudanças mesmo, eu acho que é isso. Ali na plataforma eu uso as imagens do Paul, eu atendo por Paul, eu uso as imagens do Paul, eu sou o Paul ali. E como a maior parte das pessoas me conhecem ali quando eu converso com elas também, né? As pessoas que estão nesse meio, né? O meu nome é
Larissa Sintra, eu tenho 21 anos, as pessoas me conhecem como Laxi, eu curso psicologia e eu moro em Sorocaba, São Paulo. Desde criança, né, eu sempre gostei muito de animais, né? Antes eu só olhava de longe, não sabia que existia no Brasil também, então era coisa em inglês e em fórum, em coisas mais assim. Foi um dia que eu tava vendo uma live e aí falaram sobre a Brasil Fur Fest, o evento. E daí eles falaram, a gente tem um canal do Discord. E eu já usava o Discord. E eu falei, vou entrar, né? Não tô fazendo nada, vou entrar no canal do Discord. E aí eu entrei no canal do Discord, tipo assim, foi aí que entrei de vez, né? Comecei a frequentar evento, até... eu sou parte da equipe da Brasil Fur Fest, inclusive a convenção de hotel que tem. E aí, tipo, conheci bastante gente nesse servidor de Discord, daí foi indo, evento, isso, aquilo. Eu vou falar que o que eu mais gosto na comunidade é que é muito acessível, entendeu? Porque qualquer pessoa pode entrar na comunidade. E por isso de ser acessível, você conhece muita gente de muitos lugares, muita gente diferente. Eu acho que o que eu mais gosto na comunidade é conhecer pessoas que, por exemplo, eu não conheceria, sabe? São de outras bolhas. E eu acho que tem pessoas de outras bolhas sociais que estão todas juntas na comunidade furry. Isso é muito, muito interessante, sabe? E é simplesmente como se fosse... tem a minha personalidade, sabe? E, tipo, tem coisinhas individuais minhas. Por exemplo, Laxi sempre usa camisa xadrez porque eu sempre uso. Laxi gosta de suco de laranja porque eu gosto de suco de laranja. E é muito simples, sabe? É tipo como se fosse uma versão minha, só que vou fazer uma fantasia. E eu pensei, vou eu mesma fazer. Daí eu falei, nossa, mas não vai dar tempo. Eu não vou conseguir terminar. Daí eu acabei comprando de outra pessoa. E eu tava com medo de não gostar. De falar, tipo, é muito quente porque tá dos pés à cabeça com pelúcia no corpo, um negócio muito quente. Daí eu fiquei com medo de não gostar. Daí eu falei, vou criar um outro personagem. Porque se eu não gostar, eu só vendo, né? Mas no fim, deu tudo certo, ficou pronto. Eu fiquei muito animada, sabe? Porque eu fiquei tipo, nossa, que legal. Muito legal. E quando eu vesti, eu fiquei tipo, nossa, que sensação estranha. Que sensação estranha. Primeiro, que calor. Depois, eu não enxergo nada. Depois, eu não escuto direito. Mas é muito divertido, entendeu? É muito divertido você interagir com as pessoas. E, sabe, você traz alegria para as pessoas usando a fantasia. É muito divertido. Eu acho difícil estar num ambiente, às vezes, onde a maioria é homem ou tem só homens, né? Mas eu não sinto esse desconforto na comunidade. Inclusive, sabe, todos os homens que eu conheci que na comunidade viraram meus amigos. Em momento nenhum eu sofri algum desrespeito. Então eu acho que, sabe, eu nunca vi isso, é muito surreal. É um ambiente muito agradável, entendeu? Eu não sei o que acontece na comunidade que os homens, sabe? Você fica tipo, nossa, então é assim que devia ser sempre?